Comecei a notar um padrão. Toda santa vez que meu namorado à distância, apenas por mensagens, e eu brigávamos, nosso CEO tenso forçava todo o departamento a fazer hora extra. Era bizarro. Então, sentada à minha mesa, finalmente digitei uma mensagem para ele. Toda vez que brigamos, acabo presa no trabalho. Acho que precisamos terminar. Traz um azar. Menos de 1 minuto após apertar enviar, o desastre aconteceu. Em pânico, digitei furiosamente outra mensagem. Não estou nem brincando. Você atrai muita confusão. O chefe acabou de anunciar que vai cortar nossos salários. Vamos nos bloquear. Adeus. Um momento depois, o assistente pessoal do CEO, Simon, saiu do escritório da esquina. Seus olhos varreram a sala, escaneando meticulosamente nossas mesas, antes de finalmente parar bem na frente de Clara. Pegue esta caneta, Simon disse com a voz monótona, mas carregando um peso estranho. E me siga até o escritório. A caneta tinteiro de prata na mão de Clara era minha. Eu a tinha emprestado para ela bem ontem, e era um presente do meu namorado por mensagens. 3 minutos atrás, eu havia cortado relações oficialmente com ele. Imediatamente depois, Simon saiu apressado do escritório do chefe, parecendo completamente abalado. Ele ordenou que todos nós levantássemos, limpássemos nossas mesas e procurou por alguma coisa. Então, ele levou Clara e a caneta embora. Prendemos a respiração enquanto Clara era levada, apenas soltando um suspiro coletivo quando as pesadas portas de vidro se fecharam atrás deles com um clique. Instantaneamente, o escritório explodiu em sussurros baixos. O que a Clara fez? Ela vai ser completamente advertida. Alguém prepare os lenços. Vai ser um clima bem tenso. O pavor era totalmente justificado. A família Harley era dona de um império vasto e gigantesco, e Zachary Harley tinha sido originalmente o ambicioso CEO da empresa matriz. Mas depois que o desempenho da nossa filial despencou, eles o mandaram para cá para nos colocar na linha pessoalmente. Alto, incrivelmente bonito, altamente educado e possuindo o tipo de físico sob medida que pertencia a uma passarela. Essa foi a nossa primeira impressão dele. Por cerca de 24 horas, Zachary foi a fantasia coletiva de todas as mulheres do escritório. Mas, no segundo dia, ele desfez as nossas ilusões com um rigor muito pontual. Nada de atrasos, nada de romances no escritório, nada de uso do celular pessoal durante o horário de trabalho. E o ponto final. Nossa meta de receita anual foi arbitrariamente dobrada para $1 bilhão. Para contextualizar, mal tínhamos raspado nos 500 milhões no ano anterior. Ele era implacável, tratando as métricas de desempenho como uma questão muito impositiva, movendo-se pelo escritório como uma máquina perfeitamente programada e insensível. As pessoas entravam na sala dele com sorrisos forçados e saíam aos prantos. Se você ia bem, ele esperava melhor. Se você ficasse abaixo das expectativas, ele te afastava sem pensar 2 vezes. Ele era o nosso líder bem exigente. Sob o peso esmagador dessa ansiedade diária, eu havia recorrido a um mecanismo de enfrentamento. Um relacionamento online secreto. Tinha começado como um acidente completo. Meu primo tinha arranjado um número novo, e quando fui adicioná-lo no WhatsApp, digitei um dígito errado. Surpreendentemente, o estranho do outro lado aceitou meu pedido de qualquer maneira. Presumindo que fosse meu primo, imediatamente disparei uma enxurrada de mensagens aleatórias. A única resposta que obtive foi um único ponto de interrogação. Irritada, retruquei. Por que essa atitude? Quer debater? Continue assim e veja o que acontece. O estranho respondeu com outro silêncio, e uma pontada de inquietação se instalou. Toquei na foto de perfil dele e rolei para baixo. Estava completamente em branco. Sem atualizações de status, sem fotos, nada parecido com meu primo que postava cada detalhe de sua vida mundana. Meu estômago embrulhou. Que confusão. Morrendo de vergonha, digitei. Sinto muitíssimo. Número errado. Posso te pagar um café para compensar? Enviei a ele rapidamente os $5 por transferência, e ele imediatamente devolveu os $50. Intrigante. Decidi que já gostava dele. Após mais algumas trocas de mensagens, percebi que havia algo unicamente cativante nele. Apesar de nunca termos nos conhecido pessoalmente, nos encaixávamos com uma facilidade que parecia quase predestinada. Não compartilhávamos nomes, fotos ou profissões. Estávamos procurando uma conexão mental, um santuário de nossas vidas reais. Acabamos embarcando em um relacionamento. Mesmo sem presença física, estava subentendido que pertencíamos um ao outro. Ele era doce, na maior parte do tempo, embora tivesse um lado sensível. Ele ficava sombriamente calado se eu demorasse muito para responder ou se esquecesse de lhe desejar boa noite. Se eu o provocasse com muita acidez, ele ficava frio.
E toda santa vez que ele ficava frio, Zachary Harley de repente ordenava que trabalhássemos até... Se você está assistindo até aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei no vídeo, pois me ajuda muito a continuar. Mais tarde. Era a coincidência mais bizarra e agonizante de todas. Uma ou duas vezes, eu conseguia ignorar. Mas, por ser todas as vezes, minha sanidade não suportou o golpe duplo de um namorado mal-humorado e um chefe severo. Então, eu terminei tudo. E a consequência imediata e desesperadora? Um corte de salário em toda a empresa? Que caos! Se manter um namorado secreto significava arruinar o meu sustento e o de todo o resto, aquilo era um problemão. Éramos claramente incompatíveis cosmicamente. E agora, a pobre Clara tinha sido arrastada para a sala de Zachary, tudo por causa daquela caneta. Meu ex-namorado insistia para que eu a mantivesse comigo no trabalho, tratando-a como uma espécie de talismã. Eu a tinha emprestado para Clara ontem porque a dela tinha ficado sem tinta. Namorar aquele homem era um alerta para mim e para todos ao meu redor. Pouco tempo depois, a pesada porta se abriu. Clara emergiu, sem chorar, sem tremer, mas com um sorriso suave e triunfante enfeitando os lábios. Simon caminhava meio passo atrás dela. Geralmente Simon era uma cópia fiel de Zachary, de camisa engomada, inacessível e totalmente sem humor. Mas agora, ele pairava atrás de Clara como um cachorrinho bem treinado. Limpando a garganta, Simon anunciou a sala. Os cortes salariais foram revogados, sem hora extra esta noite, e o Sr. Harley vai pagar o jantar para todo o departamento. Antes que pudéssemos processar o milagre repentino, ele acrescentou. Além disso, Clara foi promovida a líder assistente de projeto. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar, antes de desferir o golpe de misericórdia. E Clara é oficialmente a namorada do Sr. Harley. O silêncio na sala foi absoluto. Clara estava na empresa há apenas 6 meses, enquanto eu tinha derramado 5 anos de suor e lágrimas na minha mesa, só para ganhar exatamente o mesmo título. Mas quem ia reclamar? Quando um homem tão poderoso e frio quanto Zachary Harley decidia demonstrar um favoritismo descarado pela sua mulher, não havia espaço para lógica. Era menos sobre ciúmes e mais sobre espanto. Em segundos, o encanto se quebrou. Meus colegas de trabalho abandonaram seus teclados e se aglomeraram em torno de Clara, banhando-a com elogios melosos. Clara, que tudo! Você está mesmo namorando o Sr. Harley? Como lidou com o chefe? Sério, você salvou nossas vidas hoje. Te devemos uma enorme. Clara ficou no centro da tempestade, interpretando perfeitamente o papel de donzela recatada e corada. Eu não tinha o menor desejo de me juntar ao desfile. Afastando-me, verifiquei meu celular silenciosamente. Nada. Nenhuma mensagem. Nenhum apelo desesperado. Meu relacionamento virtual estava oficialmente morto. Fui em direção à sala de descanso para pegar um café. Mas antes que eu pudesse escapar, Clara abriu caminho pelo mar de admiradores e veio direto até mim. Gwen, disse ela com a voz pingando uma doce cortesia. Sim? Perguntei mantendo meu tom educado. Ela ajeitou o batom vermelho escuro, parecendo momentaneamente hesitante. Eu queria te perguntar. Aquela caneta de prata que você me emprestou ontem foi um presente do seu namorado? Sim, respondi simplesmente. Meu namorado online. Clara se inclinou um pouco mais perto, seus olhos examinando os meus. Você sabe como ele é ou o nome verdadeiro dele? Não, esse é meio que o objetivo de toda essa coisa de namoro anônimo. Lhe dei um olhar curioso. A caneta causou algum tipo de problema lá dentro? Oh, não. O Sr. Harley não se importou de forma alguma. Ela disse rapidamente, com o sorriso voltando. Na verdade, eu realmente amo o jeito que ela escreve. Você estaria disposta a vendê-la para mim? Eu não me importava mais com a caneta, nem queria saber quanto havia custado a ele, embora o peso do metal sugerisse que não fora barata. Não se preocupe com isso. Se você gostou, fique com ela. Ficar com ela só me lembraria de um relacionamento morto. Mas o seu namorado te deu. Ela insistiu, tombando a cabeça. Nós terminamos. Por quê? Eu me inclinei e sussurrei. Feng Shui ruim. O universo basicamente me disse que ele era um teste à minha calma. Clara pareceu profundamente pensativa. Entendo. Você se importaria de me contar um pouco mais sobre ele? Como ele era? Vendo minha sobrancelha erguida, ela rapidamente suavizou a expressão. Eu sei que é uma pergunta estranha. É que eu não tenho muita experiência em relacionamentos. E, às vezes, com o Sr. Harley, eu acho tão difícil decifrá-lo. Estou tentando entender como os homens pensam. Tomei um gole do meu café e ofereci um sorriso educado e distante. Você é deslumbrante, Clara. Não acho que terá problemas para entendê-lo.
Agora, se me dá licença, devo voltar ao trabalho. O restaurante que Zachary reservou era a churrascaria mais cara da cidade. Era uma clássica demonstração de poder, na verdade. Comprar nossa boa vontade para garantir que sua nova namorada tivesse um caminho tranquilo na empresa. Clara sentou-se bem ao lado dele, praticamente pingando em diamantes recém-adquiridos que brilhavam à luz de velas. Zachary a observava com uma intensidade suavizada que parecia totalmente fora do seu personagem. Quem diria que nosso líder intimidador era, na verdade, um romântico incurável por trás de toda aquela postura rígida? Por sorte, no momento em que o jantar acabou, os céus se abriram em uma chuva torrencial. Meus colegas se juntaram em pares sob guarda-chuvas divididos e se dispersaram pela noite chuvosa. Tendo esquecido o meu, fiquei ilhada sob o toldo do restaurante, observando as cortinas de chuva. Deixe-me te dar uma carona. Olhei para cima e encontrei Simon parado ao meu lado, oferecendo um sorriso raro e gentil, enquanto inclinava seu guarda-chuva para me cobrir. O Sr. Harley e Clara foram embora juntos. Meu carro está estacionado logo ali. Ah, muito obrigada, eu disse, genuinamente aliviada. Assim que pegamos a rua, Simon olhou para mim pelo espelho retrovisor. Há quanto tempo você está na empresa, Gwen? 5 anos? Você está saindo com alguém? Acabei de terminar, na verdade. Achei a curiosidade repentina estranha. Simon não era exatamente conhecido por suas habilidades de conversação afetuosas. Clara acabou de ser promovida a líder assistente, Simon disse, mantendo os olhos na estrada. Como ela ainda é relativamente nova, eu esperava que você pudesse ajudá-la a aprender os macetes deste próximo projeto. Ah, aí estava. Claro, respondi, um pouco seca. Ela é a namorada do chefe. Eu sei como o jogo funciona. Na verdade, Gwen, não foi isso que eu quis dizer. Simon encontrou meu olhar no espelho. Rachel vai entrar em licença maternidade em breve. Quando isso acontecer, a posição dela como líder de projeto ficará vaga. Pessoalmente, espero que você seja quem vai preenchê-la. Uma dica sutil, mas bem-vinda. Dado o meu histórico, eu mereço essa vaga. Obrigada, Simon. Pode ter certeza de que darei o meu melhor. Para a nova campanha, Clara e eu éramos co-líderes, cada uma lidando com metade da carga de trabalho. Ela ficou com a pesquisa de mercado preliminar e a estratégia, enquanto eu cuidei da execução e das projeções financeiras. Uma vez compilado, o relatório final tinha que ser apresentado pessoalmente a Zachary. Clara insistiu em fazer a apresentação sozinha. Quando ela finalmente emergiu da sala dele, no entanto, seu rosto estava completamente sem cor. Ela caminhou de volta para nossos cubículos com passos pesados e arrastados. Um pressentimento ruim se instalou no meu estômago. Ser namorada do chefe não a blindava de sua ira? Clara, você está bem? Perguntei, levantando-me da cadeira. Gwen, eu preciso de um favor imenso. Por favor, você tem que me ajudar. Ela implorou, os olhos marejados de lágrimas como se fosse vítima de uma grande tragédia. O que está acontecendo? Cometi um erro muito estúpido na primeira metade do relatório. Não percebi que tínhamos que usar as métricas projetadas deste ano. Usei apenas os dados fechados do ano passado. Quando o Sr. Harley começou a perder a paciência. Fiquei com tanto medo que disse a ele que aquela parte era sua. Eu a encarei, totalmente sem palavras. Você fez o quê? Clara agarrou meu antebraço, apertando-o com força. Ele quer ver você no escritório dele agora mesmo. Por favor, Gwen, assuma a culpa só desta vez. Eu te pago um jantar, prometo. Minha vizinha de cubículo, Zoe, cutucou meu pé debaixo da mesa, lançando-me um olhar de advertência. Mas vendo o estado frenético de Clara e conhecendo a dinâmica de poder, soltei um suspiro cansado e assenti. Tudo bem. Oh, muito obrigada, Gwen. Suas lágrimas desapareceram instantaneamente. Ela girou nos calcanhares, seus cabelos perfeitamente cacheados balançando enquanto ela quase saltitava para longe. Zoe me deu um olhar de pura compaixão. Ela é a garota do chefe, sussurrou ela. Não temos como ganhar. Boa sorte, Gwen. Lute com garra. Preparando-me para o pior, marchei em direção ao nosso líder. O escritório de Zachary era decorado em tons fechados e limitantes, projetado para fazer os visitantes se sentirem pequenos. Ele estava sentado atrás de sua mesa enorme, irradiando uma aura fria e séria. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para cima quando a porta se fechou. Demorou bastante. Você é mesmo tão devagar para andar em um ritmo normal? Apenas finja que ele está gritando com a Clara. Entoei silenciosamente para mim mesma. Está tudo bem. Há quanto tempo você está nesta empresa?
Perguntou Zachary, a voz afiada de irritação. 5 anos. Gaguejei, odiando como eu soava tão pequena. 5 anos. E você me apresenta esse material ruim? Ele pegou o fichário pesado e o lançou. Ele deslizou pelo chão polido, parando bem nos meus pés. Eu me abaixei para pegá-lo, e, ao me levantar, meus olhos encontraram os dele. Seu olhar era gélido, direto como um bom líder, e muito exigente mesmo. 5 anos de experiência e você comete um erro de novato como este? Você acredita honestamente que ainda é um trunfo para este departamento? Desorientada e completamente sobrecarregada, meu cérebro deu um curto-circuito. Sim, senhor. O senhor tem razão. Fui descuidada. Simon entrou silenciosamente no escritório, carregando uma pilha de pastas. Ele deu uma olhada no meu rosto pálido e franziu a testa ligeiramente. A segunda metade deste relatório é aceitável. Zachary continuou, implacável em suas críticas. Mas o começo é um projeto impreciso. Se você não quer fazer o seu trabalho, Gwen, me avise. Na verdade, senhor, Gwen é uma de nossas seniores mais confiáveis. Isso não parece ser do feitio dela. Interveio Simon gentilmente, tentando me jogar uma corda salva-vidas. Isso não era um projeto em conjunto com a Clara? Zachary fuzilou seu assistente com os olhos como se Simon tivesse de repente criado uma segunda cabeça. Meus olhos vagaram para a mesa, pousando na caneta tinteiro apertada na mão de Zachary. Um choque me percorreu. Era incrivelmente familiar, quase idêntica à caneta vintage que eu havia comprado para o meu namorado por mensagens. Pisei rapidamente, tentando me recompor. Não. Impossível. Canetas vintage daquele estilo existiam aos milhares. Eu estava simplesmente delirando de estresse, meu cérebro desesperadamente tentando criar conexões onde não havia nenhuma. Zachary Harley era um CEO multimilionário. Meu namorado anônimo devolvia $50 quando eu enviava 5. As contas não fechavam de jeito nenhum. Gwen. Levei um segundo para perceber que ele havia dito meu nome. Não você, com desdém. Não um grunhido genérico de impaciência. Gwen. Simples, direto e com um peso estranho que não combinava com nada que eu havia ouvido saindo daquela boca antes. Sim, senhor. Zachary me observou por um momento que durou tempo demais para ser confortável. Havia algo diferente naquele olhar. Não o gelo afiado que ele reservava para apresentações mal feitas, mas uma espécie de cálculo silencioso, como se ele estivesse resolvendo uma equação que só ele conseguia enxergar. Simon, disse ele, finalmente desviando os olhos para o assistente. Cancele o resto da minha agenda de hoje. Simon piscou, visivelmente surpreso, mas não questionou. Claro, senhor. E diga a Clara que preciso conversar com ela amanhã, às 8 da manhã. Algo na frase me fez engolir seco. Não hoje. Amanhã. Quando um homem que acabava de defender que eu era um desastre profissional cancelava a agenda e adiava a conversa com a própria namorada, as peças não se encaixavam em nenhum padrão lógico. Pode se retirar, Gwen. Não me mandou reescrever o relatório. Não me deu prazo de correção. Não me demitiu. Apenas me dispensou com a mesma economia de palavras que usava para tudo. Como se a conversa inteira já tivesse cumprido um propósito que eu não havia percebido. Saí do escritório com passos controlados, esperando a porta se fechar completamente antes de deixar o ar sair dos pulmões de uma vez. Zoe estava me esperando no corredor, fingindo examinar um relatório que estava claramente de cabeça para baixo. E aí? Ela sussurrou. Sobreviveu? Sobrevivi, mas não sei bem por quê. Ela franziu a testa. O que isso significa? Significa que não entendo nada do que acabou de acontecer. Respondi, baixinho. Zoe olhou rapidamente para os dois lados do corredor, antes de me puxar para mais perto. Gwen, você precisa tomar cuidado. Clara não é tão inocente quanto parece. Ela largou você pra lobo e nem piscou. Eu sei. Você sabe e ficou quieta mesmo assim? Ela é a namorada do chefe, Zoe. O que você queria que eu fizesse? Zoe abriu a boca, depois a fechou de novo com um suspiro de resignação. Era a resposta errada e as duas sabíamos, mas também era a única resposta prática disponível. Voltei para minha mesa e fiquei parada diante do meu computador por um longo momento sem realmente ver a tela. A caneta de Zachary continuava voltando à minha mente. O formato incomum do clipe, a gravura discreta na tampa, o tom exato do metal envelhecido. Eu havia passado 40 minutos em uma loja especializada, escolhendo aquela caneta para o meu namorado por mensagens, porque ele havia mencionado, de passagem, que preferia escrever à mão quando precisava pensar. Era um detalhe absurdamente específico para uma coincidência.
Abri o WhatsApp sem pensar direito. A conversa com o número desconhecido ainda estava lá, encerrada com a minha última mensagem furiosa. Vamos nos bloquear. Adeus. Ele nunca tinha respondido. Fiquei olhando para aquele silêncio por mais tempo do que deveria. Então fechei o aplicativo com uma força desnecessária e me obriguei a voltar ao trabalho. 3 horas depois, quando o escritório já estava quase vazio e as luzes automáticas do corredor haviam começado a apagar em sequência, ouvi passos firmes e conhecidos se aproximando. Não precisei olhar para saber de quem eram. Você ainda está aqui, disse Zachary. Não era uma pergunta. Estou finalizando as projeções. Respondi, sem virar. Ele não disse mais nada por um momento. Apenas ficou parado a um passo da minha mesa, e eu o senti ali com uma nitidez física desconfortável, como quando se nota o calor de uma vela, sem olhar diretamente para a chama. O relatório, ele disse por fim. Não era culpa sua. Virei devagar na cadeira. Zachary estava com a caneta entre os dedos, girando-a levemente, um hábito inconsciente. Seus olhos não estavam frios dessa vez. Estavam cautelosos. Com licença? Consegui dizer. Eu sei que não era culpa sua. Ele repetiu, com a mesma precisão cirúrgica que aplicava a tudo. E Simon também sabe. Engoli em seco. Então por que o senhor... Por que precisava ter certeza de uma coisa antes de agir? Ele colocou a caneta no bolso interno do paletó, virou-se e caminhou em direção ao elevador sem mais nenhuma explicação. E eu fiquei lá sentada, completamente paralisada, com uma única e perturbadora certeza se formando no fundo do estômago. Ele estava testando alguma coisa. E eu havia passado. Não dormi bem naquela noite. Fiquei deitada no escuro com o teto me encarando de volta, remontando cada detalhe do dia como se fosse uma cena de crime. A caneta, o olhar calculado, a frase que não era um pedido de desculpas, mas funcionava como um. Precisava ter certeza de uma coisa antes de agir. Certeza de quê, exatamente? E agir como? Na manhã seguinte, cheguei ao escritório mais cedo do que o costume. O andar ainda estava deserto, só as luzes de emergência acesas, e o silêncio tinha aquela textura densa de lugar que ainda não acordou. Fui direto para a copa, liguei a cafeteira, e estava com a caneca na mão quando Simon apareceu na porta. Ele claramente também havia chegado cedo. Paletó impecável, postura de sempre, mas havia uma tensão discreta nos ombros que eu nunca havia notado antes. Bom dia, Gwen. Bom dia. Ele serviu café sem pressa, depois ficou parado do meu lado, olhando para a janela, como se estivéssemos compartilhando um ritual que nenhum dos dois havia combinado. Clara chegará às 8, ele disse por fim. Eu sei. O que você não sabe, ele continuou, com a voz baixa e controlada. É o que o senhor Harley descobriu ontem à tarde. Virei o rosto para ele. Simon continuou olhando para a janela. Ele pediu acesso aos logs internos do sistema. Cada relatório enviado ao servidor tem metadados de autoria. Uma pausa breve. A primeira metade do relatório foi digitada, formatada e salva exclusivamente no computador da Clara. O nome de usuário dela está em cada versão do arquivo. Não existe nenhum registro do seu nome naquele documento até o momento em que ela fez o upload final e alterou o campo de autoria manualmente. O silêncio que se seguiu foi tão completo que eu ouvi o zumbido da cafeteira. Ele sabe, eu disse, mais para mim mesma do que para ele. Ele sabia antes de você entrar no escritório ontem. Simon confirmou. Por isso não te pediu para reescrever nada. Processei aquilo devagar. Zachary havia me chamado sabendo que eu era inocente. Havia me deixado ouvir a crítica. Havia observado como eu reagia. E então havia me dispensado. Precisava ter certeza de uma coisa. O que ele queria confirmar? Perguntei. Simon, pela primeira vez em todos os anos em que o conhecia, esboçou algo que quase chegava a ser um sorriso. Se você ia entregar a Clara ou cobrir para ela. E o fato de eu ter ficado quieta. Disse a ele o que precisava saber sobre o seu caráter. Simon finalmente me olhou. Você protegeu alguém que não merecia ser protegida, por razões práticas, não por covardia. Ele entende a diferença. Havia algo de estranho em ouvir Zachary Harley sendo descrito como alguém capaz de nuances emocionais. Era como descobrir que um vulcão apreciava música clássica. Simon, disse eu devagar, por que você está me contando isso? Ele tomou um gole de café. Porque Rachel entra em licença na próxima semana. E a posição de líder de projeto não pode ficar com alguém cujo único critério de promoção foi um jantar caro e um relacionamento estratégico.
Era a declaração mais direta que eu já havia ouvido de Simon em 5 anos. Ele colocou a caneca na pia, abotoou o paletó com movimentos precisos e se preparou para sair. Uma última coisa, ele disse, parado na porta. O Sr. Harley tem o hábito de escrever à mão quando quer pensar com clareza. Ele sempre carrega uma caneta específica para isso. Perdeu a original há algumas semanas e ficou visivelmente perturbado. Uma pausa calculada. Até essa aparecer no escritório, na mão da Clara, ontem. Meu coração parou. De onde Clara tirou essa caneta? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Segundo ela mesma, você emprestou. Ele saiu. Eu fiquei parada com a caneca esfriando entre os dedos, sentindo o chão ligeiramente inclinado sob os pés, como quando um elevador para de repente, e o corpo demora 1 segundo para aceitar. A caneta que meu namorado por mensagens havia me dado. A caneta que Zachary havia perdido semanas atrás e ficado perturbado. Não era uma caneta comum, era a caneta dele. E ele a havia dado a mim, através de uma sequência de mensagens anônimas, sem nunca revelar quem era. O que significava que ele sabia quem eu era. Significava que o número errado que eu havia digitado talvez não tivesse sido tão errado quanto eu pensava. Significava que cada briga, cada silêncio, cada hora extra que Zachary impunha ao departamento inteiro, quando eu demorava para responder, não era uma coincidência bizarra do universo. Era ele. Tinha sido ele o tempo todo. E eu havia terminado tudo com uma mensagem furiosa, chamando-o de maldição, mandando-o para o bloqueio, e devolvido a caneta dele para Clara como se fosse uma lembrança descartável de um relacionamento morto. Fui até minha mesa com passadas automáticas, sentei e abri o WhatsApp pela segunda vez em 24 horas. A última mensagem ainda estava lá, sem resposta. Mas desta vez, olhei para a foto de perfil em branco com olhos completamente diferentes. E então, como se o universo tivesse decidido que eu já havia processado o suficiente por uma manhã, a notificação chegou. Uma única mensagem. Do número sem nome. Sem foto. Sem histórico de status. Apenas 3 palavras. Devolva minha caneta. Fiquei olhando para aquelas 3 palavras por tanto tempo que as letras começaram a perder sentido. Meu polegar pairou sobre a tela sem apertar nada. Não havia resposta possível que não fosse simultaneamente um acerto e um desastre completo. Se eu respondesse como se não soubesse quem era, estaria mentindo para alguém que claramente já sabia muito mais do que eu imaginava. Se respondesse admitindo que havia descoberto, eu estaria expondo uma cadeia inteira de conclusões que podiam estar erradas. E se estivessem, eu seria a funcionária que acusou o CEO de ser seu namorado secreto de internet. Nenhuma das 2 opções terminava bem para mim. Então fiz o que qualquer pessoa razoável faria naquela situação. Deixei o celular virado para baixo sobre a mesa e fingi que a mensagem não existia. Às 8 em ponto, Clara entrou no escritório como se estivesse chegando a uma premiação. Vestido sob medida, cabelos impecáveis, a confiança irradiando em ondas visíveis. Ela passou pela minha mesa com um sorriso breve e decorativo, daqueles que não chegam aos olhos, e seguiu direto para o escritório da esquina. Zoe inclinou a cabeça na minha direção. Você sabe o que é essa reunião? Tenho uma ideia, respondi, baixinho. Ela vai sair bem ou vai sair destruída? Olhei para as pesadas portas de vidro se fechando. Vai depender do quanto ela acredita que está segura. A reunião durou 22 minutos. Eu sei porque fiquei contando sem querer, meus olhos voltando para o relógio da parede com uma regularidade que Zoe notou e teve a gentileza de não comentar. Quando Clara saiu, o vestido ainda estava impecável. Mas o sorriso tinha ido embora. Ela caminhou até a própria mesa, sentou com movimentos rígidos e metódicos e ficou olhando para o computador sem ligá-lo por um longo momento. Eu a observei com cuidado, tentando ler os contornos daquilo que havia acontecido lá dentro, sem precisar perguntar. Foi Zoe quem obteve a informação, porque Zoe era um fenômeno da natureza, quando se tratava de extrair detalhes de pessoas que não queriam falar. Ela apareceu no meu cubículo 15 minutos depois com uma caneca de chá que ninguém havia pedido e uma expressão de quem acabou de assistir a um jogo de xadrez terminado em 4 movimentos. Ele cancelou a promoção, ela sussurrou. Erguei as sobrancelhas. Formalmente? Formalmente. Mandou um e-mail para o RH enquanto ela ainda estava sentada na frente dele. Disse que a posição exige um histórico de pelo menos 2 anos na empresa e que ele havia cometido um erro de avaliação ao ignorar esse critério. Ele usou exatamente essas palavras. Palavra por palavra, segundo a própria Clara. Não era uma acusação direta. Não havia menção ao relatório, à autoria alterada,
nem ao fato de que ela havia me usado como escudo. Era mais cirúrgico do que isso. Ele havia simplesmente removido a fundação sobre a qual a promoção havia sido construída, sem precisar nomear porquê. Clara não podia contestar uma política de RH. Não havia nada para defender, nenhum vilão declarado, nenhum confronto ao qual ela pudesse reagir. Era exatamente o tipo de coisa que alguém faz quando quer resolver um problema sem criar um incidente. Naquele momento, meu celular vibrou. Virei a tela para cima. Outra mensagem do número sem nome. Você leu. Eu consigo ver. Fechei os olhos por 2 segundos. Ele tinha razão. O status de visualizado estava ativado, e eu havia sido descuidada. Respirei fundo e digitei a única resposta honesta que consegui formular. A caneta está com a Clara. A resposta chegou em menos de 30 segundos. Eu sei. Quero que você a recupere. Fiquei olhando para aquela frase com uma mistura de incredulidade e algo que, em outras circunstâncias, eu chamaria de diversão. Por que eu? Digitei. Porque você foi quem a entregou. Não havia como argumentar contra isso. Coloquei o celular no bolso, levantei da cadeira e fui até a mesa de Clara com a calma forçada de alguém caminhando em direção a algo inevitável. Clara. Ela olhou para mim. Havia uma fragilidade nova nos olhos dela, pequena e bem controlada, mas presente. Gwen. A caneta que você pegou emprestada, disse eu mantendo o tom neutro e prático, como se estivesse pedindo de volta um grampeador. Preciso dela de volta, por favor. Clara ficou completamente imóvel por um momento. A caneta de prata? Isso. Ela abriu a gaveta devagar, como se estivesse adiando uma decisão que já havia sido tomada por forças maiores do que ela. A caneta estava lá, sem estojo, deitada entre um bloco de notas e um batom. Ela a pegou com 2 dedos e a colocou sobre a mesa entre nós. Era do Sr. Harley, ela disse em voz baixa. Não era uma pergunta. Sim. Clara olhou para a caneta, depois para mim, e eu vi o exato momento em que ela reorganizou mentalmente todos os eventos dos últimos dias, sob uma luz completamente diferente. E você sabia? Ela disse, ainda sem levantar a voz. Não sabia quando te emprestei. Mas sabe agora. Não respondi. Peguei a caneta com cuidado. Segurei-a pelo meio exatamente como eu havia segurado a do meu namorado por mensagens inúmeras vezes, enquanto conversávamos ao telefone sem que ele pudesse ver, e senti o peso familiar do metal entre os dedos. O que você vai fazer? Clara perguntou. Meu trabalho, disse eu simplesmente. Voltei para a mesa, abri o WhatsApp e digitei. Tenho a caneta. Desta vez, a resposta demorou um pouco mais. Quando chegou, eram apenas 4 palavras, mas elas mudaram a temperatura do ar ao meu redor, de uma forma que eu não conseguia explicar racionalmente. Venha até meu escritório. Zoe passou por mim naquele exato momento, e sem olhar diretamente, murmurou entre os dentes. Seja lá o que for que está acontecendo, Gwen. Não perca a cabeça. Eu queria dizer que estava completamente no controle da situação, que era uma profissional de 5 anos de experiência com métricas sólidas e histórico impecável, que nada naquele escritório poderia me desestabilizar, e que eu certamente não estava sentindo o coração bater mais rápido do que o normal, enquanto me levantava da cadeira com uma caneta tinteiro vintage na mão. Queria dizer tudo isso. Mas Zoe já havia virado de costas, e eu estava caminhando, e cada passo em direção àquelas portas de vidro me aproximava de uma conversa para a qual absolutamente nenhum relacionamento anônimo de meses havia me preparado. Bati 2 vezes. Entre. O escritório de Zachary às 11 da manhã era diferente do que eu me lembrava da noite anterior. A luz entrava pela janela ampla em ângulo reto, cortando a decoração escura em faixas precisas de claridade, e havia algo menos opressivo naquilo, como se o ambiente dependesse do humor de quem o habitava para decidir o quanto pesava. Zachary estava de pé, de costas para a porta, olhando para a cidade lá embaixo. Não virou quando entrei. Não disse nada. Então estendi a mão para a frente, a caneta apoiada na palma aberta, e fiquei parada no meio da sala esperando. Ele virou devagar. Seus olhos foram direto para a caneta. Depois subiram para o meu rosto. E então aconteceu algo que eu nunca havia visto nos meses em que trabalhei para Zachary Harley. Ele ficou sem palavras. Por exatamente 3 segundos, aquele homem que operava com a precisão fria de uma máquina simplesmente ficou me olhando sem ter nada a dizer. Você sabe, ele disse por fim. Também não era uma pergunta. Tenho uma teoria bastante sólida, respondi. Ele se aproximou devagar,
Pegou a caneta da minha mão com um cuidado que não combinava com nada que eu já havia visto nele e ficou olhando para ela por um momento antes de colocá-la no bolso. Quando você percebeu? Quando vi a caneta na sua mão ontem. Mas Simon confirmou o resto esta manhã. Uma sombra de algo cruzou o rosto dele, não exatamente irritação, mas parecido com resignação. Simon fala demais. Simon é leal a quem merece lealdade, disse eu. Acho que foi isso que ele tentou me dizer também. Zachary ficou em silêncio por um momento. Então foi até a cadeira atrás da mesa e sentou. Não como quem está assumindo uma posição de autoridade, mas como quem precisa de um segundo para reorganizar os próprios pensamentos. Você me bloqueou, ele disse. Você cortou o salário do meu departamento inteiro toda vez que ficava mal-humorado comigo. Eu não sabia que você trabalhava aqui quando começamos a conversar. E quando descobriu? Ele cruzou os dedos sobre a mesa. Um gesto que eu reconhecia. Ele fazia o mesmo quando estava processando uma variável inesperada em uma reunião de resultados. Algumas semanas depois de começarmos a falar, você mencionou o nome da empresa. Uma pausa. Eu deveria ter dito quem era naquele momento. Não disse porque não sabia como, e porque o que tínhamos funcionava exatamente por nenhum dos dois saber. Então você ficou sabendo quem eu era, e continuou sem me contar. Sim. E a caneta? Você a deu pra mim sabendo que eu trabalhava aqui, que eu poderia descobrir. Ele não respondeu de imediato. Quando falou, a voz havia perdido a camada de aço que eu considerava permanente. Eu precisava que você tivesse algo meu. Não havia outra forma de te dar alguma coisa sem revelar quem eu era. O silêncio que se seguiu foi o tipo que não pede para ser preenchido. Fiquei parada diante da mesa dele com 5 anos de histórico profissional impecável. Meses de mensagens anônimas, e uma quantidade absurda de horas extras acumuladas, e tentei encontrar um fio condutor que fizesse sentido de tudo aquilo. Por que me chamar aqui agora? Perguntei por fim. Você poderia ter simplesmente pedido a caneta pelo WhatsApp. Eu teria deixado na recepção. Poderia. Ele concordou. Mas não quero a sua demissão na consciência. Franzi a testa. Minha demissão? Clara foi ao RH esta manhã, antes da reunião comigo. Alegou que você havia alterado os dados do relatório e colocado a culpa nela. Ele deslizou uma pasta pela mesa na minha direção. Eu já tinha o relatório de metadados desde ontem. O processo foi arquivado antes de ser aberto formalmente. Mas você precisava saber o que aconteceu. Abri a pasta. Os metadados estavam todos lá, organizados em ordem cronológica, cada versão do arquivo carimbada com o nome de usuário de Clara. Era uma documentação perfeita e irrefutável. Fechei a pasta devagar. Ela tentou me derrubar. Sim. E o senhor... Não sou mais o senhor fora deste escritório. Disse ele com uma firmeza tranquila que não era um pedido. Nunca fui, para você. Fiz uma pausa longa. Zachary, disse eu, testando o nome em voz alta pela primeira vez como se fosse uma palavra em outro idioma. Você passou meses me conhecendo sem se identificar. Interferiu na minha vida profissional de formas que eu não consigo sequer quantificar. E agora está me dizendo que arquivou uma tentativa de demissão injusta contra mim como se isso equilibrasse a equação. Não equilibra, ele disse sem hesitar. Eu sei que não equilibra. Então o que você quer? Ele ficou em silêncio por um momento, e pela primeira vez em todo aquele tempo, Zachary Harley pareceu simplesmente humano. Não o CEO, não o ceifador, não o voz do outro lado da tela. Apenas um homem que havia encontrado algo raro e não havia sabido como segurar sem estragar. Uma chance, ele disse, com o meu nome, do jeito certo. Olhei para ele por um longo momento. Depois tirei o celular do bolso, abri o WhatsApp e deletei o bloqueio. Então comece de novo, disse eu. Com seu nome dessa vez. Ele pegou o celular sobre a mesa, digitou algo. O meu vibrou. Uma mensagem. Do mesmo número sem nome, sem foto, sem histórico de status. Oi. Me chamo Zachary. Posso te pagar um café para compensar meses de confusão? Guardei o celular no bolso sem responder. Fui até a porta e parei com a mão na maçaneta. Minha resposta está no status de leitura, disse eu sem olhar para trás. E saí. Aprendi que as conexões mais honestas que já tive na vida não vieram de pessoas que se apresentaram perfeitamente. Vieram de quem chegou sem rótulo, sem currículo, sem título. E às vezes, o universo não manda uma maldição. Manda um espelho para você enxergar o que vale a pena guardar, antes de aprender o nome de quem está do outro lado.